e versículo 18. Então nós vamos falar hoje sobre ativar o Clark crente, né? E essa mensagem aqui, dentro desse contexto aqui que nós vamos estudar hoje, Mateus capítulo 28, versículo 18. Aleluia. Uma história bem conhecida, né? O pessoal da live aí, tá tudo certo lá, pastor David, está funcionando. Uma boa noite para vocês, pessoal, que a paz seja convosco, com vocês também. A presença de Deus possa entrar dentro da sua casa, nesse ambiente que você está. E todos nós possamos hoje receber essa presença suave do Espírito Santo. Que os nossos corações estejam receptíveis, amém? Mateus capítulo 28, versículo 18. Diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Diga assim juntamente comigo com voz de vencedor: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Glória a Jesus. E depois você pode marcar esse trecho na Bíblia. Depois você continua lendo em casa, você vai ver que Jesus disse: Ide por todo mundo, pregar o Evangelho e fazer discípulos, né? E lá em outros evangelhos Jesus disse, né, que vocês teriam autoridade para pegar serpentes e escorpiões e sobre o poder de todo mal, né? Se bebesse alguma coisa mortífera, nada lhes causaria dano nenhum. Então, pessoal, preste atenção, olha aqui para mim. Essa mensagem de hoje, ela é baseada no poder da cruz. Amém? Jesus disse: todo o poder foi dado a mim, no céu e na terra. Preste atenção. Então tudo, exatamente tudo, está submisso às mãos de Jesus. A autoridade do nome de Jesus. E essa autoridade Jesus delegou para a sua igreja. Diga assim: eu recebi o poder da cruz, no nome de Jesus. Amém? Essa autoridade está sobre a sua vida. Então veja bem, pessoal, eu estava esses dias ali na minha casa, eu estava assistindo um programa de TV, alguma coisa, e deu, né, a ocasião lá de estar passando na TV lá uma história sobre o Superman, né? E aí eu comecei a ver aquele documentário a respeito do Superman, e Deus começou a falar comigo, né? Veja bem, Deus fala com o crente até quando ele está assistindo o Superman, né? E aí eu pude notar algumas coisas naquela história ali, né, dos criadores do Superman, que a gente pode usar no nosso cotidiano. E eu já falei para vocês que eu gosto de usar coisas práticas do dia a dia para explicar para vocês a respeito da palavra de Deus, né? Porque se eu explicar para vocês com palavras que vocês não entendem, não adianta de nada. Sim ou não, pessoal? É bênção a gente falar língua estranha? É bênção? Glória a Deus. Mas imagine eu vir aqui na frente e falar língua estranha o tempo todo, só língua estranha. Vocês não vão ser edificados. Amém? Por quê? Porque a língua estranha edifica aquele a quem fala, né? Então eu preciso ser entendível. Eu preciso passar uma mensagem a qual vocês venham entender. E é por isso que eu uso coisas do dia a dia. Logo mais pra frente eu vou pregar uma mensagem aqui sobre o Gepeto e o Pinóquio, né? E você vai receber também uma palavra de Deus a respeito disso, né? Porque o Pinóquio, ele era uma criação do... Ninguém conhece a história do Pinóquio, pessoal? O Pinóquio era uma criação do Gepeto, ele era a criatura do Gepeto. Aí depois ele virou um menino e ele virou filho do Gepeto, né? Ele não era só uma criatura, agora ele era filho, né? Então veja bem, tem uma mensagem também em cima disso aí que eu vou pregar mais lá pra frente. Mas hoje nós vamos falar sobre o Clark crente, né? Sobre o crente Clark, né? Por quê? Porque muitas vezes, pessoal, nós não entendemos que estamos vivendo uma batalha espiritual, tá? Nós estamos falando sobre isso nas nossas escolas de discípulos, tá? Estamos falando sobre batalhas espirituais, e hoje eu venho fazer aqui um paralelo sobre batalha espiritual, sobre a vida do Clark crente e sobre essa mensagem que está em Mateus capítulo 28, versículo 18, tá? Então nós estamos vivendo uma batalha espiritual. Preste atenção, olha aqui para mim. Existe um mundo paralelo ao nosso, que é o mundo espiritual. O mundo espiritual existe. Diga assim: o mundo espiritual existe. Só que nós não enxergamos muitas vezes.
E por nós não enxergar o mundo espiritual, muitas vezes a gente não acredita no mundo espiritual, mas ele existe. Pessoal, o mundo espiritual tem se tornado realidade para muitas pessoas que acabam falecendo. Todos aqueles que morrem, que falecem, que deixam essa vida, eles entram no mundo espiritual. E eu já vi uma história já de alguém que ele morreu, né, e ele acabou voltando à vida. E essa pessoa, ela teve vamos dizer assim, um vislumbre do mundo espiritual. E essa pessoa disse que o mundo espiritual se torna muito mais real do que o mundo natural que nós vivemos hoje, quando a pessoa entra no mundo espiritual. A realidade do mundo espiritual é maçante. Não tem como explicar quão real é o mundo espiritual. Então o que eu quero explicar para vocês hoje? Que nós não podemos viver a vida negando o mundo espiritual. Preste atenção, tem demônios que estão conspirando contra a sua vida no mundo espiritual. E se você negar a realidade do mundo espiritual, isso não vai fazer com que os demônios deixem você quieto. Os demônios não vão ter dó de você. Os demônios não vão se afastar de você porque você nega a existência deles. A todo momento eles estão conspirando contra você. Amém? Mas a palavra de Deus diz que a todo tempo os anjos do Senhor estão ao nosso redor para nos proteger de todo mal. Amém? Amém? Então veja bem, Deus está protegendo seus filhos. Mas nós precisamos entender qual que é a nossa posição dentro do mundo espiritual. A nossa posição é posição de guerra. Nós estamos em guerra. Pessoal, o que eu quero explicar para vocês a respeito do Superman, tá? O Superman, ele é um herói da DC, tá? E ele foi criado lá em 1930, tá? Só para vocês ficarem, entenderem o contexto da história. O Superman, ele tem um nome kryptoniano, né? Um nome kryptoniano, que é lá do planeta de onde ele veio. E esse nome, lá do planeta de onde ele veio, é Kal, né? Kal, tá? E lá na linguagem de Krypton, tá? Kal significa pequena estrela. Mas aí, se nós for buscar uma tradução hebraica para esse nome aqui, algumas traduções dizem que o nome Kal significa recipiente de Deus. Porque todo nome que tem o prefixo El em hebraico significa Deus. El em hebraico significa Deus. Então Kal significa recipiente de Deus. Eu não sei se os criadores do Superman, quando criaram ele, decidiram dar esse nome porque eram cristãos. Eu não sei. Eu sei que Kal significa recipiente de Deus. Diga-se comigo, eu sou recipiente de Deus. Então eu não sei qual é a intenção dos criadores, eu sei a intenção que eu quero passar para você hoje. O que eu quero mostrar para você é que você é um recipiente de Deus. Amém? Você precisa entender isso. Você é um recipiente de Deus. Então veja bem, quando o Kal, o Superman, ele veio para o planeta Terra, ele foi adotado por pais aqui da Terra. E os pais dele aqui na Terra deram um nome para ele, um nome que é Clark Kent, né? Clark Kent. Aqui na Terra, o Superman é conhecido como Clark Kent, né? Esse foi o nome que os pais deram para ele. Agora preste atenção, quando o Superman foi desenvolvendo, quando ele foi se tornando adulto, ele foi descobrindo os seus poderes. Tá? Ele foi vendo que ele era mais forte do que as outras crianças, foi desenvolvendo a visão de raio-x, a visão a laser, ele era mais rápido que as outras crianças, e tudo aquilo que o Superman é, pessoal. Preste atenção, ele foi descobrindo isso conforme ele foi crescendo. Preste atenção, o que eu quero explicar para você? Preste atenção, você tem duas identidades, diga assim, diga com voz de vencedor, eu tenho duas identidades. Preste atenção, você não é kryptoniano, amém? Ninguém veio de Krypton aqui, tá? Mas você tem duas identidades, sabia disso? Você tem uma identidade natural e você tem uma identidade do céu. Você tem uma identidade do céu. Você pertence à família de Deus. Você pertence à família de Deus. Agora preste atenção, há um perigo nisso, de nós não entendermos que nós temos uma natureza celestial. Há um perigo dentro disso, pessoal, de nós não entender que há um poder de Deus sobre a nossa vida.
que nós pertencemos à família de Deus, que nós temos o sobrenome de Cristo na nossa vida. Glória a Deus. Quando nós não entendemos que nós temos o sobrenome de Cristo, que nós pertencemos à família de Deus, nós vivemos nesse mundo como se nós fôssemos pertencentes somente desse mundo. Você está andando pela rua aí, preste atenção. Você está indo trabalhar, você está correndo na rua fazendo um exercício, você está vindo na igreja, você está indo estudar. Você é uma pessoa natural no meio de pessoas naturais, mas você tem uma segunda identidade. Dentro de você tem um super-herói, porque você é a recipiente de Deus. Quando a pessoa não entende que ela tem uma identidade celestial, ela vive aqui como se fosse viver aqui para sempre. Essa pessoa não entende que existem demônios que estão conspirando contra ela. Não entende o posicionamento dela dentro das batalhas espirituais. Os demônios todo momento estão vencendo essa pessoa. Eu já vou explicar para vocês alguns sinais de batalha espiritual, e você vai talvez identificar dentro de um desses sinais alguma coisa que está acontecendo na sua vida, e você vai sair daqui hoje vencedor, porque você é recipiente de Deus. Pessoal, preste atenção. Nós não podemos viver como se nós estivéssemos em paz com o mundo espiritual. Nós não podemos viver dessa forma. Nós estamos em paz com Deus. Lembra que eu expliquei para vocês? Nós estamos no descanso de Deus, mas nós estamos em guerra no mundo espiritual. Nós descansamos em Deus, mas nós não podemos ficar deitados em berço esplêndido achando que Deus vai resolver todas as coisas para nós, e não é assim. Amém? Nós temos uma missão nessa terra. A missão da igreja, disse Jesus em Mateus capítulo 28, versículo 19: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Nós temos uma missão para cumprir, e é por isso que nós precisamos não andar com roupa de lazer, mas andar com roupa de guerra. Você precisa colocar o seu uniforme de guerra. Pessoal, o Superman não estava sempre pronto para a batalha? Sim ou não? Sim. Alguém assistiu o Superman aí, pessoal? Sim. Quem assistiu o Superman? Amém. Quem não assistiu, só levanta a mão assim para não mentir, porque você assistiu, né? Pessoal, o que acontecia? Ele estava sempre vestido para guerra, porque ele era um super-herói. Ou é uma pessoa sendo assaltada ali, ele não está com a roupa dele, como é que ele vai salvar a pessoa? Precisa estar pronto, sim ou não? Então ele sempre tinha uma roupa por baixo, que era o uniforme dele, sim ou não? Sim. Você também precisa andar assim, com um uniforme de batalha por baixo das suas roupas naturais, porque a qualquer momento alguém pode chegar até você e você tem que ajudar essa pessoa. Quantas pessoas chegam até nós muitas vezes destruídas, chorando, com desejo de tirar a sua vida, e nós não podemos ajudar essa pessoa porque nós não sentimos preparados para ajudar essa pessoa. Eu vou dizer para você, não é com as suas palavras que você vai ajudar essa pessoa, não é em você que você vai encontrar ajuda. Você vai ajudar essa pessoa porque você é recipiente de Deus. O que você vai oferecer para essa pessoa não é a sua ajuda, é a ajuda de Deus. Você é só um voluntário de Deus. Sabia disso? O Billy Graham dizia que ele era a luva na mão de Deus. Nós somos a luva na mão de Deus, pessoal. Sabia disso? A luva por si só não faz coisa nenhuma. Sim ou não? Não faz. A luva precisa da mão. Nós precisamos de Deus porque nós contemos Deus. Nós somos o recipiente de Deus. Deus habita dentro de nós. Nós somos super-heróis da fé quando nós nos tornamos recipiente de Deus. Então nós precisamos entender que há essa batalha espiritual. Você tem duas identidades, uma identidade terrestre e uma identidade celestial. Quando nós vivemos como se fôssemos terrestres normais, nós não compreendemos o mundo espiritual e acreditamos que não existe nenhum demônio que está contra a nossa vida, mas existe. Então não negue as batalhas espirituais. Olha só, o que enfraquece o Superman, pessoal? A criptonita, né? Sabia que o ser humano também tem uma criptonita? A criptonita do ser humano é a tentação, você sabia disso? E o diabo usa a tentação. Qual que é a intenção do diabo na tentação? Enfraquecer o ser humano. Sabia que o diabo tem enfraquecido muitas pessoas nesse tempo que nós vivemos? Muitos têm cedido à criptonita. Muitos têm cedido à tentação.
Olha aqui para mim, preste atenção. O diabo é um sedutor. A palavra diabo, em algumas traduções, significa acusador, significa enganador, mas quer trazer uma identidade de sedutor. A tentação é aquilo que seduz o ser humano a fazer algo que não deveria fazer. O diabo está seduzindo muitas pessoas nessa época que nós vivemos. Muitos cristãos dentro de igrejas estão sendo seduzidos e não estão percebendo. Porque muitas vezes as pessoas determinam que pecado é beber, é fumar, é ver pornografia, é mexer com a mulher dos outros, é adultério, mas muito mais coisas são pecados que o diabo está usando nesse século para confundir as pessoas, para enfraquecer as pessoas. Veja bem, o diabo não tem como bater contra você, porque você é recipiente de Deus. E toda vez que ele bater contra a sua vida, ele vai encontrar Deus dentro de você, e você vai permanecer de pé. O que o diabo vai fazer? Ele vai tentar tirar Deus de dentro de você. Sabe o que a tentação faz? A tentação, quem tem relacionamento com a tentação, faz o que? Gera o pecado. Diga assim: tentação gera pecado. Todo aquele que se relaciona com a tentação produz o pecado. Sabe o que é o pecado? O pecado é o trinco no vaso. Se nós somos recipientes, nós não podemos estar trincados. Quando você fica trincado, a presença de Deus, ela passa por você e você não sente a presença de Deus. Deus está aqui nesse culto, você sabia? Deus está aqui. E por mais que você não esteja prestando atenção muitas vezes na palavra, que muitas vezes a nossa mente ela sai do nosso corpo e fica perdida por aí, mas Deus está prestando atenção em você. Mas muitas vezes nós estamos trincados por causa do pecado, e nós não conseguimos receber Deus na nossa vida e ficar cheio da presença dele. E é dessa forma que o diabo trabalha. Ele não vai bater de frente com você se você estiver cheio de Deus. Ele vai te seduzir com o pecado, com a tentação, para te trincar, para você não ter mais a presença de Deus. E quando você não tiver mais a presença de Deus, ele vai te derrubar. Então a criptonita, ela não mata o Superman. A criptonita, ela não mata o Clark Kent. Ela somente enfraquece. O diabo tem enfraquecido muitos Clarks crentes por aí, que não tem entendido o poder da sedução do pecado, tem se relacionado com o pecado, e dobra o joelho e não sente mais a presença de Deus, e não consegue mais ter intimidade com Deus. Então olha só, o primeiro sinal de batalha espiritual é o cansaço. O que é o cansaço, pessoal? Não é aquele cansaço de quando você está praticando um exercício físico, porque quando você pratica um exercício físico, você libera a endorfina, e você se sente bem com aquilo ali. Não é esse cansaço que eu estou falando. O cansaço que o diabo produz na vida das pessoas hoje, que é um sinal de batalha espiritual, é um cansaço que você vai dormir e acorda cansado, que você passa o dia inteiro cansado, que você passa desanimado, você não consegue produzir nada para Deus. Você diz assim: depois eu vou orar, e não ora. Parece que você sente dor dentro de você. Esse tipo de cansaço que eu estou falando para você, que é um sinal de batalha espiritual, é uma melancolia que te segura, uma melancolia que te prende, e que você não consegue desenvolver nada na fé. Esse sinal de cansaço que eu estou falando para você é um sufoco que tira o teu oxigênio para sonhar. Isso é um sinal de batalha espiritual. Pastor, hoje você pode dizer assim: pastor, eu me sinto sem oxigênio para me sonhar, eu me sinto preso nessa melancolia que não me deixa produzir. Eu digo para você: hoje é dia de você botar a sua roupa de guerra, hoje é dia de você se levantar de pé, porque você é Clark crente, e você é recipiente de Deus, e Deus vai te encher hoje. Tem batalha espiritual? Tem, mas Jesus disse: sede fiéis. Eu venci o mundo, vocês também vencerão. Tem batalha? Tem, mas nós vamos vencer, porque nós não lutamos na força do nosso braço. Aleluia. Pessoal, olha aqui para mim. Chega de perder para o diabo. Chega de perder para o diabo. Dá um basta para ele. Quem já assistiu aquele filme Quarto de Guerra? Levanta a mão. Quem não assistiu, por favor, assista. Lembra daquele momento que a mulher entra dentro da casa dela e ela sente uma opressão dentro da casa dela, e ela começa a falar com o diabo?
Ela começa a falar com o diabo, ela diz: diabo, eu estou te repreendendo de dentro da minha casa. Acabou para você dentro da minha casa. Se manda daqui, em nome de Jesus, aqui é uma casa de filho de Deus. Ela fala assim, não é? E ela toca o diabo para fora da casa dela. Muitas vezes você precisa fazer isso. Se levante de pé dentro da sua casa e diga: acabou, diabo, dentro da minha casa. Aqui é uma casa de um Clark Kent. De um Clark Kent. Eu sou recipiente de Deus. A minha família é recipiente de Deus. Chega de ser derrotado. Muitas vezes nós precisamos dar um basta, porque a autoridade está sobre a nossa vida. Jesus disse que toda a autoridade no céu e na terra foi dada para mim. E Ele falou: agora vocês estão com essa autoridade. Lembra que eu falei para vocês? Nós não saímos para vencer, nós já saímos com a vitória. Você não sai para lutar com o diabo para tentar vencer. Você sai para lutar com a vitória em suas mãos. Você não sai para ser curado, porque pelas pisaduras dele nós já fomos curados. Você não precisa mais lutar uma guerra na intenção de vencer. Você já luta com a vitória nas suas mãos. Amém? Outro sinal de batalha espiritual é você voltar a velhos hábitos. Tem muitas pessoas que começam a voltar a velhos hábitos depois de tempos de cristão já. Lembra que eu falei para você? O diabo é enganar, ele é sedutor. O que acontece? Vou dar um exemplo bem típico para as pessoas sobre o vício do alcoolismo. Vamos dizer assim, a pessoa era alcoólatra antes de conhecer Jesus. Jesus libertou ela do alcoolismo, veio para a igreja, se batizou, mudou de vida, virou nova criatura, passa um tempo de fé na igreja, está tudo bem. O diabo começa a mostrar para ela assim, dizer assim: ó, sabia que lá na Bíblia está escrito assim, ó, não vos embriagueis com vinho. Está lá na Bíblia. Então isso quer dizer, vamos pensar aqui comigo, isso quer dizer que dá para tomar vinho. O negócio é não se embriagar. Então isso quer dizer, somando 1 mais 1, que dá para beber, só não precisa se embriagar. Então beba um pouco, lá de vez em quando faz bem. Os médicos receitam isso. Aí o que a pessoa começa a fazer? Ela começa a achar palavras que motivam ela dentro da palavra a fazer pecados de antigamente. Sabe o que o diabo faz? Começa a dar justificativa para as pessoas voltarem para os velhos hábitos. Porque o diabo nada mais é do que um advogado de porta de cadeia, que ele tenta burlar a lei, para através da lei fazer com que as coisas erradas continuem acontecendo. Então não seja confundido. Não seja confundido com as coisas antigas que você praticava. Tinha aquele que ele tinha um vício profundo de adultério na vida dele antes de conhecer Jesus. E aí ele conheceu Jesus e foi limpo do adultério. Mas aí, lá na Bíblia, um dia o diabo mostrou para ele que diz assim: olha só, quando um homem, ele olha para a mulher de outro homem, dentro do seu coração já cometeu o adultério, porque está cobiçando a mulher do outro. Aí o diabo diz assim para ele: vejamos essa mensagem, olha só como o diabo faz. Vejamos essa mensagem. Quer dizer que se eu olhar para uma mulher que não é mulher do outro, eu não estou cobiçando a mulher de ninguém, porque ela não é mulher de ninguém. Então eu posso olhar para a mulher que não é mulher de ninguém e eu não vou estar cometendo pecado no meu coração. Não é assim que o diabo faz? Não é assim que ele trabalha? É assim, dessa forma. De várias outras formas. Esse dia eu falei sobre a fofoca também, A pessoa era presa, tinha a língua velha que tinha 3 metros de largura, por 5 de comprimento. Não conseguia guardar a língua dentro da boca. Ele conheceu Jesus. Jesus mudou, cortou a língua dela, ficou uma linguinha normal, bonitinha, Aí parou de fazer fofoca, está bem na fé. Dali um pouquinho, o diabo diz assim para ela: olha só, você viu o que aconteceu com o fulano lá? Sim, eu vi. Veja bem, não é que você precisa fazer uma fofoca, mas você precisa contar para o outro irmão para vocês orarem juntos. É só para orar junto, não é para falar da vida do irmão, é só para vocês orar junto. É assim que o diabo faz. Aí você conta para o irmão sobre a vida do outro, aí o outro irmão precisa contar para o outro, para os outros orar junto, e vão contando, daqui um pouquinho já virou uma fofoca dentro da igreja. Não é assim? Não é assim que o diabo faz, porque ele é enganador, ele é sedutor. Um dos sinais de batalha espiritual é você voltar a velhos hábitos na sua vida, como você está hoje. O diabo está dando justificativa para você voltar a fazer coisas que você fazia antigamente. Não se esqueça que você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você é remedido, você foi redimido pelo sangue do Cordeiro. Amém? Você é nova criatura agora, você é recipiente de Deus.
Um outro sinal de batalha espiritual é ser mais amigo do mundo do que amigo de Deus. Isso está escrito lá em Tiago, capítulo 4, versículo 1. O que é isso? É você ter mais amigos lá fora do que amigos aqui dentro da igreja. Pastor, é errado ter amigos lá fora? Não é errado, mas preste atenção no que eu vou falar. Muitas vezes tem pessoas que dizem assim: pastor, eu tenho mais facilidade de me relacionar com as pessoas lá do mundo do que com as pessoas dentro da igreja. Tem alguma coisa errada aí, pessoal. Se você se sente mais bem conversando com as pessoas do mundo, que tem uma linguagem torpe, do que com as pessoas de Deus, tem alguma coisa errada na sua vida. Como assim, pastor? Preste atenção. Sabe por quê? Porque a abelha vai andar sempre junto com a abelha, e a mosca vai andar sempre junto com a mosca. Sim, não? Porque a abelha come uma coisa e a mosca come outra. Não tem problema da mosca ter amizade com a abelha lá de vez em quando, elas estão voando no céu por aí, a abelha está indo voar atrás de uma flor, a mosca está indo atrás de uma carniça, né? Porque é isso que as moscas fazem. Elas se encontram no ar e se cumprimentam, né? Mas agora elas viveram junto. A abelha ir lá junto na carniça com a mosca, comer da comida da mosca. É isso que eu quero falar. Se alimentar daquilo que o mundo está se alimentando. Não tem problema você ter amigos lá fora, nós precisamos, nós temos que ser sociais. Precisamos socializar, nós temos que ter amigos. Precisamos. Mas você não pode se alimentar com aquilo que os seus amigos estão se alimentando. Ah, pastor, né? Eu gosto de jogar uma sinuca. Aí eu vou ali naquela bodega jogar sinuca. Eu vou lá só porque meus amigos estão lá, mas não é que eu vou lá para me beber. Eu vou lá só para jogar uma sinuca lá, né? Aí vai lá jogar uma sinuca. Aí tem um fulano lá de não sei quando lá que conheceu, né? Aí oferece um martelinho, né? Diz, vamos apostar um martelinho aí, quem fazer o bola 8 vai dar um martelinho, né? Não é assim que o diabo faz? Ele um pouquinho já está bebendo, não posso dizer não para os meus amigos, né? Vou ofender, eu quero evangelizar aquela pessoa, então não posso ofender. Vou tomar só esse traguinho agora. Não é assim? É assim que o diabo produz dentro de nós. Isso é uma batalha espiritual, preste atenção, olha aqui para mim. O diabo não vai aparecer para você com uma AK-47 e tentando te dar tiro. Não é essa batalha que eu estou falando para você. São batalhas do dia a dia, que muitas vezes você está perdendo e você não está entendendo que você está perdendo, e você está ficando cada dia mais arrasado na fé, porque você não está entendendo que você está numa batalha. Mas quando você entende que você está numa batalha, você se lembra que todo o poder foi dado na mão de Jesus, e esse poder agora está nas suas mãos, e você pode se levantar e pode vencer. Um outro sinal de batalha espiritual é a falta de desejo de orar. Muitas pessoas hoje estão perdendo essa batalha, mas todos já batalharam sobre isso. Talvez não estejam perdendo, mas já batalharam dentro desse assunto. Sabia de uma coisa? Um dia fizeram uma média, né? Uma pesquisa que calculou a média de oração dos pastores do Brasil todo. A média de oração de um pastor brasileiro era de 10 minutos por semana. Um pastor. Imagine só um discípulo, então. Uma pessoa que vem à igreja, somente vem à igreja, que não é líder, não é nada. Imagine só se o pastor ora 10 minutos. Sabia disso, pessoal? É importante nós termos relacionamento com Deus. Vai ter dias que nós não vamos ter vontade de orar, porque isso é natural do ser humano. Às vezes nós estamos cansados. Às vezes o primeiro sinal de batalha lá, que é o cansaço, nos tira a vontade de orar. Mas nós precisamos orar. Quando você não sentir vontade de orar, coloque o seu uniforme de guerra, dobre o seu joelho, ligue um louvor e diga: Senhor, eu vou orar aqui até eu derramar lágrimas na tua presença, mas eu vou vencer essa batalha espiritual. Se você não está sentindo a presença de Deus, continue orando. Mas nós não sentimos a presença de Deus e nós paramos de orar. Não é assim que acontece. Pessoal, qual que é o objetivo da oração? Mais uma vez eu vou falar isso para você. Qual que é o objetivo da oração? Às vezes a gente não sabe. Às vezes a gente acha que a oração é só bater o cartão e dizer assim: hoje eu já orei 1 hora. A minha meta eu já alcancei. Não é assim. Sabia disso? Qual que é o objetivo da oração? O objetivo da oração é tocar em Deus. Você orou 10 minutos e você tocou em Deus. Você cumpriu a sua meta. A sua meta é tocar em Deus na oração. Sentir a presença de Deus, se derramar na presença dele. Você orou 2 horas e você não tocou em Deus. Então continue orando, tem alguma coisa. Às vezes nós temos coisas que nós não queremos falar para Deus muitas vezes. E quando nós não falamos, Deus não produz na nossa vida. Sabia disso? Ah, mas Deus sabe, mas Deus quer ouvir da sua boca. Às vezes nós estamos orando e geralmente as pessoas são assim. As pessoas botam uma máscara para chegar até na presença de Deus.
Isso é hipocrisia. Preste atenção. O que é botar uma máscara para chegar na presença de Deus? Muitas vezes são coisas simples. Eu vejo muitas vezes as pessoas pegam o microfone, né, na mão e elas falam normal, assim, normal, voz fininha. Né? Esse dia nós estávamos falando sobre isso. Aí pega o microfone na mão e diz assim: amém, irmãos. Estamos aqui agora na presença de Deus, do meritíssimo do céu, do altíssimo todo-poderoso. Nunca falou essas palavras na vida. Aí bota uma máscara de autoridade, fala um pouco mais grosso, com umas palavras mais difíceis. Deus não quer essa oração. Se é para orar assim, nem ore. Use palavras do dia a dia, palavras de dentro do seu coração. Não fale palavras ensaiadas. Fale o que está dentro do seu coração para Deus. Porque orar não é falar com Deus, orar é ter relacionamento com Deus, é se relacionar, é ouvir e falar com Ele. Esse é o objetivo da oração, é falar com Deus e ouvir a voz dEle, é tocar em Deus. Se você não está conseguindo orar, você está perdendo uma batalha espiritual. Amém? Qual que é o objetivo da criptonita? É enfraquecer os Clarks crentes. O diabo não vai te matar com a criptonita, ele vai te enfraquecer, porque você vai brincar e você não vai receber esse quente de Deus. Eu não sei como você está aqui hoje, mas eu sei que essa criptonita pode ser removida da sua vida. Sabe o que é a criptonita? A criptonita tira a vitalidade. A criptonita deixa a pessoa vulnerável. A tentação não é o diabo que produz, a tentação está na carne do ser humano. Sabia disso? O diabo simplesmente usa a tentação que está na carne do ser humano como uma ferramenta para ele produzir o pecado na nossa vida. A tentação está dentro de todos nós, na nossa carne. Nós vamos decidir se vamos ceder à tentação ou não. Todos nós temos tentação. Todos nós. Se você não teve, porque você não percebeu ainda. Mas todos nós temos. Nós precisamos vencer as tentações, porque tentação é batalha espiritual. Amém?